São nossos entrevistados de hoje no estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Humberto José Pita, e o vice-presidente Nardelli da Silva, o jornalista Samuel Ferro, conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Nádia. Muito obrigado a você por hoje. A voz está pifando, a Nádia apresentou o jornal com muita competência e com muita capacidade. Eu tenho o prazer de receber hoje, nos estúdios da TV Prevê, o médico Humberto José Pita, que é o presidente da Câmara de Lençóis Paulista, que se faz acompanhar do Nardelli da Silva, que é o vice-presidente da Câmara. E por que nós trouxemos esses nossos dois convidados? Porque a partir da próxima terça-feira, a TV Prevê grava na segunda e exibe a sessão da Câmara de Lençóis Paulista para toda a nossa rede. É realmente um aspecto bastante auspicioso para todos nós, até porque nesta integração com a região nós teremos a oportunidade de mostrar o trabalho dos vereadores desta cidade, que é uma das mais prósperas, não só do interior de São Paulo, do centro-oeste de São Paulo, mas também do Brasil. Doutor Pita, muito obrigado por atender ao nosso convite e por vir falar deste momento histórico que o senhor, os seus pares de mesa, de diretoria e vereadores fazem com que a cidade tenha a sua representatividade através da mídia eletrônica, com uma cobertura completa de uma transmissão na íntegra mostrada por uma televisão de sinal aberto. É uma novidade que o senhor implanta no interior de São Paulo. Muito obrigado pela deferência. Muito obrigado, Samuel Ferro, por ter nos convidado, e é um prazer enorme estar aqui na TV Prevê, uma TV que tem um enfoque regional muito importante, e eu tenho a alegria de poder estar nesse momento presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, ao lado do Nardelli, que é o vice-presidente, que tem uma experiência enorme em Câmara de Vereadores, e também na mesa o vereador Prado e o vereador Ticianelli. E juntos temos tomado uma série de medidas, que são medidas extremamente importantes, extremamente estudadas, né, com grande planejamento, e nós chegamos e entendemos da importância da TV Prevê e da importância de transmitir para todo cidadão lençoense, e agora graças a vocês, para a região inclusive, os trabalhos de uma Câmara de Vereadores. Nós fizemos 2 vezes durante o ano passado, no final do ano, e a repercussão na cidade foi maravilhosa. As pessoas que a gente nem imagina que seriam capazes de acompanhar e gostar de política, nos procuraram e disseram da importância disso e de ver o trabalho de vereadores. As pessoas, de uma maneira geral, não entendem, não conhecem, não têm a menor ideia do que seja um trabalho de Câmara de Vereadores. E a minha luta, a luta do Nardelli, a luta da mesa diretora da Câmara, é mostrar não só para a comunidade da importância do vereador, bem como para alguns vereadores que não têm noção do que seja o trabalho do vereador e muitas vezes se acham ligados à prefeitura, se acham diretores da prefeitura, se acham funcionários da prefeitura. E não é isso. O Poder Legislativo é um poder constituído, o primeiro poder da República, e extremamente importante que a gente mostre esse trabalho para toda a cidade. É uma alegria imensa estar aqui, uma alegria imensa poder fazer esse contrato totalmente legal, totalmente licitado, totalmente transparente, como foi todo o nosso trabalho durante o ano passado e como vai ser todo o trabalho durante esse ano. Transparente, íntegro, honrado, procurando que a comunidade tenha o melhor possível. Bom, o Nardelli, eu tenho um carinho especial por ele, eu, o Duda, o Zé Eduardo, porque, entre outras coisas, nós tivemos o privilégio de ser agraciados pela Câmara de Lençóis com o título de cidadão lençoense. A propositura foi do vereador Nardelli Silva. Nardelli, como é para você, depois de tantos mandatos como vereador, agora poder ter o seu trabalho visto por uma região inteira como vereador através de uma televisão como o canal aberto da TV Prevê? Boa tarde, Samuel. Boa tarde a toda a equipe da TV Prevê, a todos que nos assistem. Samuel, é um avanço muito grande, né? Mas antes de eu dizer isso, eu vou fazer aqui, mandar um abraço ao Dr. Zé Eduardo, ao seu Duda, um abraço que já te dei hoje, porque a gente sabe o carinho que a TV Prevê tem conosco.
é um avanço muito grande, porque a sociedade tem que saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. E hoje a Câmara é pobre, sempre foi pobre de dar uma ampla divulgação do que é feito. E os vereadores fazem. E às vezes não é divulgado, às vezes não chega ao conhecimento do eleitor. Então agora que nós já tivemos prova das 2 vezes que foi filmada, a gente vê que realmente quem mais vai ganhar com isso é as pessoas. Porque de dentro da tua casa, a pessoa vai poder saber o que o vereador está fazendo. Quem é o vereador que faz mais, quem é o vereador que faz menos, o que o vereador tem, os propósitos. E a Câmara não tinha esse dispositivo. Então, às vezes, as pessoas soltavam inverdades, mentiras, que isso é normal hoje, porque vivemos num país democrático, temos que concordar com isso, mas as pessoas soltavam, às vezes, fofocas, coisas que não existiam, e ficava na cabeça do povo essa questão, é verdade, não é? Então, com a TV Prevê, isso acaba. Hoje, as pessoas vão saber realmente o que nós estamos fazendo. Então, isso força também o vereador também prestar um serviço com uma maior excelência. Por quê? Porque o público está diretamente. Hoje a TV é a pessoa dentro da Câmara, não tem dúvida. É o que está acontecendo, é a realidade. Então, cada um vai ter que fazer a sua parte. Nós vamos ter que cada vez mais provar para a sociedade o porquê viemos, né? E se não fizer, a própria TV também vai condenar, porque a população vai estar sabendo. Bom, a propósito dessa regionalização, eu quero agradecer, inclusive, aos inúmeros e-mails que nós recebemos ontem de Jaú, e continuem nos enviando e-mail, nos ligando, porque com o canal digital da TV Prevê, que está no ar em caráter experimental, outras cidades estão sendo contempladas com o nosso sinal. Isso é bom para nós, é bom para o telespectador, é bom para a região, para que nós possamos ter a qualidade nesta visualização que a televisão proporciona a esta região. Doutor Pita, como é que está o trabalho? Em primeiro lugar, quantos vereadores nós temos em Lençóis Paulista? Somos 12 vereadores. 12 vereadores. Os vereadores, quais são os vereadores que dão sustentação ao Executivo e quantos vereadores são da oposição? Na verdade, não existe uma oposição à senhora prefeita. Todos os projetos da senhora prefeita foram aprovados no ano passado por todos os vereadores. Mas existe um grupo de vereadores que foi eleito com ela, que são do PSDB, não é? Esses vereadores são em número de 5 do PSDB, e por vezes a gente tem o vereador Jonadab, que também dá sustentação para a senhora prefeita. Eu fui eleito na base também, eu sou do PR, e por eu ter chegado à presidência da Câmara, através de um jogo político, de uma articulação política, o PSDB como que se magoou e me deixou um pouco de lado, e aí eu fiz o meu trabalho totalmente independente, um trabalho visando só o bem-estar da comunidade, mas em nenhum momento nós temos qualquer oposição à senhora prefeita. O que os que não estão totalmente ligados à prefeita, que não são do PSDB, fazem é questionar. O que nós temos feito é questionamento. E por vezes não aceitamos algumas atitudes que o Executivo tem. Mas oposição não existe na cidade. Como é que é o seu relacionamento e o relacionamento da Câmara Executivo e Legislativo? Samuel, eu, em todos esses anos que eu estou na casa, eu sempre fui um vereador independente. Tem o costume, todo mundo usa, que quando é bom para a sociedade nós estamos juntos. Não é bem assim. A gente favorece tudo que venha a beneficiar a sociedade, a toda a categoria de empresários, microempresários, a gente tem apoiado. E a gente, às vezes, por ser independente, a gente tem a liberdade de poder questionar mais, né, por não estar na base. Mas é o que o doutor Pita disse. A prefeita, se reclamar da Câmara, que protelou por 1 minuto a administração por causa de... Não teve, sempre foi apoiada,
Mas nós temos na Câmara Municipal essa questão. Então, para mim foi uma novidade, porque a gente vinha de 3 mandatos, a gente vinha num formato, num costume, e hoje mudou muito. Isso eu dizendo pelo tantos de anos que eu tenho. Inclusive foi presidente da Câmara. Eu fui presidente da Câmara 2007, 2008, e na época eu fazia oposição. E fui um presidente muito eficiente para a administração, ajudamos muitos. Mas a Câmara em si, ela ainda vive um processo que eu acho que já, da minha parte, eu acho que já até estendeu por demais, mas ainda tem muitas diferenças, ainda eu noto que a Câmara de Lençóis deve se fortalecer mais o poder. Então a gente vê em alguns discursos que são públicos e notórios, que às vezes o próprio vereador quer desmerecer a Câmara Municipal. Por exemplo, o Dr. Pita fez um planejamento de trabalho que está seguindo. Eu assumi em junho do ano passado a vice-presidência quando houve 2 renúncias, para compor, para fazer meu papel de vereador e ajudar o Dr. Pita a administrar um dos poderes constituído. Mas a gente nota, por exemplo, às vezes já teve vereador que disse assim, o hospital a Câmara podia pagar a conta. Às vezes tem outra dificuldade, mas podia economizar e pagar a conta. Não, nós vivemos num país de democracia, Samuel, que tem 3 poderes. Esses dias eu disse para falei, por que vocês não vão no Poder Judiciário e pedem para o Judiciário economizar para pagar a conta que é o dever do Executivo? Não tem lógica, porque lá não pode ir com conversa fiada. Então eu penso, a Câmara de Lençóis, ela às vezes chega até pôr em xeque a própria independência dos poderes, porque nós temos um orçamento que é 2,3 do que poderia ser usado 6 ou 4 a 7. De 4 a 7. Então já é uma ajuda. Agora, tentam passar para a sociedade responsabilidade que a Câmara teria que resolver, dívidas do Executivo, por exemplo, que mais se usa é o hospital, que eu acho muito errado. Eu acho que o hospital tem que ser ajudado e não usado politicamente, né? E então eu fico às vezes triste por todos esses anos que eu tenho, que nesse mandato se está batendo muito nessa questão da Câmara ter que fazer economia para pagar o que a Prefeitura não fez. Então, eu penso que isso aí é um retrocesso, porque antigamente o Poder Executivo administrava o sistema financeiro da Câmara Municipal. E para fazer essa administração, nos tempos antigos, a Prefeitura tinha, como se tem hoje, cargos de confiança, secretário, contador, recurso humano, motorista, tinha tudo, simplesmente era feito via Poder Executivo. Mas, depois que, graças a Deus, estamos no sistema democrático, depois da Constituição de 88, então ficou totalmente independente. Então, essa é a questão que me chateia, Samuel. O vereador que está lá, que foi eleito para defender a Câmara Municipal, o Parlamento, né? Porque o povo questiona hoje deputados, vereadores, mas não questiona o sistema democrático. O povo hoje é totalmente a favor da democracia. E nós, às vezes, eu vejo que está em xeque o sistema democrático. Por quê? Porque os poderes têm que ser independentes. E o orçamento da Câmara, que é 2,3, é o que o Dr. Pita tem. Por quê? Nós vamos passar. Os próximos que vierem tem que ter um prédio administrativo, tem que ter uma casa organizada, os funcionários têm que estar com seus direitos constituídos, tudo em dia. É a nossa função, não é nossa. A propósito, Dr. Pita, eu estive lá participando da licitação e conheci o prédio administrativo. Por sinal, é de extrema felicidade a localização. É ali do lado, em frente à Prefeitura, do lado da Câmara, e um prédio confortável para atender a demanda e a grandeza do próprio Legislativo Lençóense, que foi uma aspiração da população, dos vereadores, e que o senhor tocou para frente. Sem dúvida. O trabalho para mudar a estrutura administrativa da Câmara foi enorme. As críticas enormes de um jornal que apoia a prefeita, que sempre apoiou o PSDB, e que não quis deixar que a Câmara tivesse o seu poder. Como disse o Nardelli, nós somos poderes separados, não é? Temos o nosso orçamento, que é o menor orçamento de Câmara
da região, 2,3%, nós podemos ter de 4% a 7%. E a mudança do prédio foi fundamental. O prédio não é luxuoso, o prédio não é rico, nada. Ele é totalmente acessível. Funcional, tem elevador, tem acessibilidade total para deficiente físico, visual. Os funcionários estão adequados, cada um no seu sítio, cada um no seu local, todos com computadores novos, todos uniformizados, todos treinados para atender bem a população. Estamos agora com um projeto de implantação do ISO 9000, já contratamos uma empresa, nós vamos fazer o ISO 9000. Estamos contratando outra empresa para dar treinamento durante todo o ano, para que o funcionário tenha o melhor atendimento possível ao cidadão, com responsabilidade. Todo o uniforme da Câmara foi trocado. Nós compramos 2 carros novos, tudo com dinheiro, com esse orçamento pífio, esse orçamento tão pequeno. E, como disse o Nardelli, a maior tristeza nossa, a maior tristeza da mesa administrativa é o vereador falar mal da Câmara. Isso é muito triste. O vereador não tem a menor noção do que seja a Câmara de Vereadores. Ele gosta tanto da prefeita que ele fala mal da Câmara. A Câmara fazendo tudo certo, de maneira íntegra, honesta, transparente. Nenhum centavo do dinheiro público desviado. Nenhum centavo desviado em licitação ou qualquer tipo de coisa. Os senhores participaram de uma licitação agora, não é? E viram como é feito. Com câmera filmando, os funcionários participando da licitação, nenhum vereador, nem o presidente da mesa, ninguém lá, só os funcionários que participam da licitação. Assim fizemos com tudo, desde a compra de um prego até a adequação do prédio. Isso eles não deixam aparecer. Eles, eu digo, a pessoas que estão no poder. Não querem que a Câmara cresça. Porque para eles, ao Executivo, estava muito bom uma Câmara ruim, onde nada se acertava. Os vereadores brigavam, havia o desmando do poder, havia desmando do dinheiro público. Hoje não. Existem 12 câmeras online registrando a entrada e saída de pessoal. Existem portas com identificação. Ninguém entra num setor ou no outro. O senhor percebeu lá, existe a administração num andar intermediário, onde só funcionários frequentam. Existe a parte superior e os vereadores e seus assessores. Eles não queriam assessor, eles não querem que a Câmara funcione. Só que graças a Deus e ao trabalho da mesa, do Nardelli, o meu, do Ticianelli, do Prado, e de alguns vereadores como o Tipó, o Bentinho, que nos apoiaram, nós conseguimos transformar de uma maneira radical, total, a Câmara de Vereadores. Hoje ela tem uma sede administrativa adequada. Nos criticavam que nós pagávamos muito pelo prédio, 11 mil reais. Nós temos um orçamento mensal de 330 mil reais. 11 mil representa menos que 4% do que nós temos de orçamento mensal. Imagina um cidadão que receba R$1.000 por mês. 4%, 40 reais. Quem não gostaria de pagar um aluguel de 40 reais por mês? É o que eu pago, proporcionalmente. 4% do meu orçamento. A prefeitura tem um prédio locado, desde há 6 meses, ela paga 5 mil a 6 mil reais por mês e não usa. Ninguém falou nada. Até hoje não saiu nenhuma notícia no jornal, exceto no Sabadão. Os outros não falam nada. E nós criticaram de uma maneira brutal. A crítica foi brutal. Mas nós, felizmente, graças a Deus, e com o trabalho firme dos vereadores que eu citei há pouco, Nardelli, Ticianelli, o Prado, o Tipó e o Bentinho, conseguimos aquilo lá. E o que nos magoa é o vereador não entender que a Câmara é um poder independente. Nós temos que lutar para que a Câmara seja digna, honrada, transparente e que faça seu papel, que o principal papel é fiscalizar o Executivo. Não ficar lá apoiando e falando que está tudo lindo, tudo honesto, tudo tão bonito, né? A Prefeitura ela tem o seu papel e faz muito bem, mas pode melhorar numa série de áreas. Nardelli, claro que você com a experiência de vários mandatos, como é que você avalia a produção legislativa dessa legislatura? A produção, eu vejo que vai bem, Samuel. Os vereadores são atuantes, fazem cada um da sua forma, faz o seu trabalho. Como eu disse, a única queixa que eu tenho é quando a gente vê a desvalorização do poder da Câmara Municipal.
Então isso que a gente questiona. Mas cada um tem feito a sua parte, do seu jeito, e tem atendido a população. E como o Dr. Pita disse, não pode se confundir as coisas. A mesa diretora, nós planejamos as coisas que está sendo feita. Então, como a gente fez planejamento, por exemplo, o Dr. Pita vai pagar os 6,5% que é de direito do funcionário público, da Prefeitura e da Câmara Municipal. E até uma bonificação também vai ter. Mas por quê? Porque nós fizemos planejamento, foi tudo muito bem estudado. E aí também alguns acham que porque a Prefeitura não vai dar, a Câmara não pode também. A Prefeitura não tramitou nenhum projeto lá não, solicitando o aumento para o funcionalismo? Não, a informação que se tem é que nesse mês não vem. Quando é o dissídio? Agora para março. Para março. Então o pessoal acha que porque a Prefeitura não vai dar para os funcionários do Poder Executivo, os funcionários da Câmara têm que ser penalizados e não dá também. Não, está errado. A Câmara, dentro do seu orçamento, se planejou, fez todos os seus estudos de impacto e tem condições de dar e vai dar. Que foi o que ocorreu na época, em 2008, 2007, da cesta básica. Hoje os funcionários da Câmara têm uma cesta, acho que em torno de R$200 já deve estar isso. Que é o que a gente queria fazer na Prefeitura. 250. Que é o que a gente queria fazer na Prefeitura. Então, Samuel, é questão de planejamento. E falando desse aumento dos funcionários, que isso é o que está se correndo hoje na cidade, no meio dos funcionários, eu penso que o direito do funcionário tem que ser respeitado. Agora, se a Prefeitura não tem para dar, a partir agora do pagamento dia 2 de março, se não vier realmente, é uma dívida que o município vai passar a ter com o funcionário público. E dívida tem que ser paga, principalmente quando se trata de um salário. A prefeita disse que até o final do ano, soltou a matéria, até o final do ano vai pagar. A gente espera que pague e que se pague com correção. Que houve um episódio desse em 2002 e na época era em torno de 18% o aumento. Era um aumento bem significante. E passou, depois vieram com uma gratificação, acabaram conversando, se acertando, o funcionário acabou se conformando. Mas já teve esse episódio já de acontecer isso. E só que nesse ano nós temos que sentar, eu penso que a prefeita tem que sentar com os funcionários e dar uma explicação diretamente para os funcionários de como vai ser isso. Agora, deixar de dar o aumento, de dar não, de pagar o que é de direito do funcionário, constituído por lei, vai ter que dar. E a Câmara vai dar, né, doutor Pita? Está tudo certo, não vai ter. A propósito desse assunto, até nós vamos convidar a prefeita para vir aqui à TV para falar principalmente ao funcionalismo de Lençóis Paulista. Mas, presidente, quais foram os projetos polêmicos, votados, que a Câmara trabalhou este ano de 2013 e quais são aqueles que serão mais polêmicos e serão discutidos para 2014, que já estão na pauta? A nossa grande luta o ano passado foi organizar a Câmara de Vereadores. Existiam em torno de 30 funcionários que não eram concursados, não é? E que alguns ganhavam 10, 12 mil reais. Então, o primeiro grande trabalho foi disciplinar cargos, salários e funções. Era um pedido do promotor público que me questionou e disse que eu era obrigado a fazer isso. Foi uma luta até agosto para conseguir isso. E nós, felizmente, graças ao apoio que eu tive dos vereadores da mesa, nós conseguimos isso. E depois todos os vereadores entenderam e aprovaram sem nenhum problema. Cargos, salários e funções. Né? Hoje a Câmara tem cargos, salários e funções definidos. Nenhum presidente que vier depois pode aumentar o salário a seu bel prazer. Porque é bonito, porque é amigo, porque é parente. Não pode. Ninguém mais pode contratar a bel prazer. Os funcionários que podem ser contratados já estão lá. Não tem como mudar. E também existia da promotoria pública, não é, a necessidade de fazer com que a Câmara ficasse transparente. Nós fizemos o portal da transparência, hoje totalmente no ar, não é, já desde o ano passado, onde qualquer valor
está lá explícito tudo que nós gastamos. E também o concurso público. Era mais de 10 anos que o promotor público e o Tribunal de Contas queria que se fizesse. Nós fizemos um concurso público, graças a Deus, com mais de 700 pessoas inscritas, nenhum problema. E os funcionários contratados através dos concursos são de excelente qualidade, um nível ótimo, grande qualidade. E os outros embates todos que foram surgindo foram para disciplinar tudo aquilo. A mudança do prédio, a adequação do prédio, o uso do carro da Câmara, que antes podia se usar até para viagens pessoais, praia e etc. Hoje não. Ninguém mais viaja sem que seja comprovado a necessidade da viagem, o local, a ida e a volta. Todo o gasto é feito através de nota eletrônica. Não há possibilidade de desvio do dinheiro público. Então essa foi a grande luta, o grande embate. Para esse ano nós temos manter tudo isso, manter a organização, manter o planejamento, que graças ao planejamento, como o Nardelli disse, da mesa, Nardelli, Pita, Ticianelli e Prado, nós temos um orçamento que, embora pequeno, nos permite dar ao funcionário o seu direito, 6,5% de correção no salário. Vamos dar, já está determinado. Demos uma bonificação, já este mês, por prêmio de mérito, similar da senhora prefeita, que não vai dar, porque ela não, a folha da prefeitura estourou. Houve um erro de cálculo, um erro de planejamento, estourou a folha. Então nós estamos organizados com um planejamento adequado, nós temos uma estrutura organizada de poder. Hoje nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a Câmara Municipal de Lençóis Paulista tem uma estrutura totalmente adequada. E nós vamos em busca do ISO 9000 para que a Câmara tenha a sua qualificação de excelência. É isso que nós queremos, que a administração pública seja eficaz e excelente. Isso nós vamos buscar, transparente e totalmente íntegra. Eu falo por todos os cantos, nem um centavo do dinheiro público desviado. Queria dizer, o Nardelli deixou também aqui escapar do hospital. O Hospital Nossa Senhora da Piedade precisa da ajuda da Prefeitura, de uma ajuda constante. Eu tentei, através no final do ano, de fazer emendas ao orçamento que dariam em torno de R$900 mil para o hospital. O hospital precisa de em torno de R$1,5 milhão ano. E a Prefeitura ainda não entendeu que ela, com 1% do seu orçamento, salva o hospital. Definitivamente. Eles conseguiram, junto ao governo do Estado, o PSDB, conseguiu junto ao governo do Estado, no final do ano, R$900 mil. Depois da minha luta, da luta da mesa, para a gente conseguir esses recursos. O governo do Estado tinha prometido R$900 mil para a reforma da UTI, que precisa ser reformada com urgência, e o PSDB, através de uma força-tarefa, como disse alguns vereadores, conseguiram que o dinheiro da UTI fosse encaminhado para custeio. Então, resolve o problema do hospital até junho, julho, depois precisa de novo de dinheiro, porque o hospital tem um prejuízo mensal de R$150 a R$180 mil por causa do SUS, que paga mal. Não é culpa da Prefeitura, é culpa do governo federal. Mas a Prefeitura, ela tem que cuidar da saúde pública, não é? Embora eles digam que o hospital não é responsabilidade deles. Mas eu entendo, eu e os vereadores da mesa, e também o Tipó, e também o Bentinho, que se a Prefeitura desse 1% do orçamento, salva o hospital. Nunca mais o hospital teria problema. Essa foi minha luta o ano passado, continuar sendo sempre, porque sou médico, sempre serei médico. E mais do que isso, a nossa grande luta esse ano será a reforma do plenário, que tem mais de 30 anos, tem risco de problemas elétricos, não é? Nós já fizemos a reforma de 2 banheiros, transformamos em 4. Não eram acessíveis ao cadeirante, hoje são, totalmente acessíveis. E vamos fazer uma reforma total. Eu quero deixar aquele plenário totalmente adequado às condições atuais, não é? Ele tem 32 anos, não é? E nós vamos reformá-lo. Já temos no orçamento. Conseguimos no ano passado, através de trabalho político com a senhora prefeita, o dinheiro suficiente para o orçamento. Nós vamos reformá-lo inteiro, depois que fizermos licitações que estão sendo feitas, não é? Então esse é um grande enfoque. A partir disso, o nosso trabalho vai ser em fazer com que os nossos vereadores
entendam a necessidade de trabalhar em benefício da população, mas sabendo que ele é vereador. Ele é de outro poder, não é do poder executivo. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que o José Leme fez para o Dr. Pita, mas também, se o Nardelli quiser responder, poderá fazê-lo. A cidade de Lençóis Paulista, por acaso, tem problema de água? Pois Bauru tem muitos problemas. Bairros da cidade não estão sendo abastecidos. Isto é uma vergonha. As pessoas pagam as contas e não recebem a água. Isto ocorre todos os meses. Isto é uma vergonha para o DAI e para o prefeito de Bauru. A cidade nossa, às vezes, acontece alguns episódios em bairros mais afastados, mas dizer que está tendo falta d'água, como a gente vê em algumas cidades vizinhas, como aqui em Bauru a gente vê através dos telejornais, inclusive aqui da Prevê, não é dessa forma. Tem tido sim um abastecimento bom de água na cidade, mas existem alguns episódios sim que acontece, por exemplo, o teu bairro Jardim Caju ficou esses dias sem água e às vezes não acha a explicação, mas fica, e outros bairros também. E eu penso que nós temos que fazer alguns poços artesianos em mais bairros, porque a cidade cresceu muito, e com isso vai haver uma deficiência se não houver um planejamento também de construção de mais reservatório, mais poços profundos. Eu penso que hoje não é de se aterrorizar, ainda está indo bem, mas a demanda é muito grande. Agora a gente vem com 456 casas, de um novo bairro que vai ser entregue também, então o sistema pode, a curto prazo, vir a não atender essa demanda. Mas nesse momento não está como está que a gente vê aí na região, não. Ô, doutor Pita, para encerrar, uma curiosidade. Bauru, dos 17 vereadores, nós teremos aí aproximadamente uns 7, 8 que deverão ser candidatos a deputado. Nós teremos candidaturas próprias a deputado de vereadores em Lençóis Paulista, ou há uma movimentação política nesse sentido? O que o senhor sabe para falar de Lençóis Paulista com relação às eleições? Eu só queria falar da água, 2 pontinhos. Pois não. O Jardim do Caju tem um problema de falta de água pontual há mais de 10 anos. Uhum. Assim como o Ubirama também tem um problema crônico de falta d'água. São 2 bairros que têm um problema crônico, as pessoas reclamam, nós fizemos matéria nesses bairros para fazer. Eu tenho a certeza, não é, de que o SAI está preocupado com isso, e agora com essas quase 500 casas, que é próximo ao Jardim do Caju, tem que resolver e vai resolver. Não é? Quanto à candidatura a deputado, até onde eu sei, não sei se o Nardelli tem algum conhecimento, nenhum vereador, nenhum cidadão da cidade de Lençóis Paulista vai sair candidato a deputado, quer esteja estadual ou federal. Existe movimentação dos deputados, aqueles políticos já de carreira, né, aqueles que são políticos deputados há várias legislaturas, que têm já visitado a cidade e alguns movimentos de alguns outros partidos para buscar apoio na cidade. É uma época em que todos aparecem, não é? E muitos depois desaparecem. O senhor tem que partido? Eu sou do PR. PR é do Milton Monte, né? Isso. Eu sou amigo pessoal do Milton Monte. Eu conheço desde 1982, quando ele começou a carreira como prefeito. A gente tem uma boa amizade e vou trabalhar por ele. Isso já é claro, para deputado federal. Vou trabalhar para ele. Agora, deputado estadual, governador, senador, isso a gente ainda não tem definido. E depende também do Milton, saber, porque existem algumas lideranças que pensam nele até para cargos executivos, maiores. Uhum. Nardelli, você tem que partido? PROS. PROS. O que é o PROS? Partido Republicano da Ordem Social. Por que você está nessa agremiação agora? Eu achei muito importante a proposta do PROS. E o PROS nasceu justamente na época que o Brasil acordou, né? E as questões que o partido vai avançar, porque é um partido que nasceu há poucos meses, é justamente na questão da ordem social.
Mas a ordem social, algumas pessoas confundem, não é para pôr ordem social no povo, mas a ordem social sim no sistema político, diminuindo a corrupção, acabando com os desmandos, né? O pessoal confunde liberdade com libertinagem, e também a gente frear essa questão que ficou aí público para todo mundo nas manifestações, a bandidagem, os criminosos, né, que tiram o brilho da democracia. Então o Partido da Ordem Social vem apoiar a democracia, o direito de manifestação, mas de uma forma organizada e a liberdade de expressão saudável. Então a proposta do PROS é muito boa e nós viemos porque tem a resolução 22.610 que nos permitiu fazer essa mudança. Então nós saímos do PSC porque a proposta do PROS veio de encontro com os anseios e que eu tenho planejado para o futuro, aí até 2016. Doutor Pita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar participando deste nosso enfoque regional. Com certeza, semanalmente, teremos um encontro aqui pela TV Prevê, com a cobertura das sessões da Câmara de Lençóis Paulista, e a certeza de que quem ganhará com isso, com este trabalho, vai ser a população de Lençóis. Uma população ordeira, trabalhadora, hospitaleira e que com certeza estará agora avaliando melhor tudo aquilo que se faz na Câmara de Lençóis Paulista. Muito obrigado pela presença. Nardelli, os agradecimentos são extensivos a você, aos demais pares da mesa diretora e do próprio Legislativo Lençoense. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito esse convite. É um prazer enorme ter estado aqui e queria convidar toda a população de Lençóis Paulista a acompanhar através do canal Prevê, canal 33, a sessão da Câmara, que vai ocorrer na segunda, às terças-feiras da noite, às 19 horas. Isso. Então vai ser um prazer enorme e nós vamos estar lá mostrando o nosso trabalho com transparência e num canal muito bem visto, muito bem querido em nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Nardelli. Samuel, eu agradeço, peço a todos que acompanhem esse avanço, esse ganho que a nossa sociedade ganhou com a TV Prevê. Eu vou resumir aqui num ditado bem antigo, que a TV vai mostrar às pessoas quem é peixe, quem é boi e quem vai ser peixe e boi. Então assistam a TV Prevê a Câmara. Este é o Nardelli. Muito obrigado, doutor Pita, muito obrigado ao Nardelli. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Antes, porém, lembrando que neste sábado nós teremos aí o jogo de voleibol feminino às 4 da tarde, onde Bauru, que participa da seletiva da Série B, vai ter um jogo importante e você poderá comparecer. A TV Prevê vai gravar este jogo para mostrar na sua programação. Claro, estaremos anunciando aí a exibição desta partida, que com certeza vai ser favorável na nossa expectativa ao time bauruense. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nos horários alternativos do nosso telejornal. A todos um bom final de semana e até segunda, se Deus assim nos permitir.